Bem-estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar hoje sobre musculação. Musculação é aquela prática que não é nova, que continua imune aos modismos e segue muito valorizada pelos especialistas em saúde e pelos especialistas em atividade física. E para falar sobre musculação conosco hoje aqui está o Eloy Pereira, que é profissional de educação física e especialista em biomecânica. Eloy, muito obrigada pela sua presença conosco hoje. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Espero contribuir hoje aqui por bate-papo que a gente vai ter aqui. Tenho certeza. E quem também está com a gente é o Tomás Oliveira. Ele é profissional autônomo e ele é praticante de musculação, mas daqueles praticantes que fazem com consistência. Com certeza. Tomás, muito obrigada, viu, por estar conosco hoje e muito compartilhar pelo convite sua experiência estar aqui com a gente. Estou muito feliz de participar do programa com vocês hoje. Quero começar, Eloy, te perguntando o seguinte: por que a musculação segue tão reconhecida como uma prática que faz bem para a saúde e uma prática que tem resultados consistentes? Cássia, você mesmo falou aqui na nossa introdução, né, que é a prática mais antiga aí que a gente conhece no mundo da atividade física, né? Ela já respondendo a sua pergunta, ela é a base de praticamente todos os exercícios e de todas as modalidades. Por quê? Porque ela prepara a nossa musculatura e todos os tendões e articulações para poder receber cargas, né, que vão ajudar você a enfrentar outras atividades físicas um pouco mais intensas que você esteja querendo praticar. Então, por exemplo, assim, você tendo uma base forte, eu costumo dizer, né, você vai ter aí uma longevidade no esporte ou em qualquer outra modalidade que você queira praticar. Então, assim, a musculação, ela é o carro-chefe, ela vai ser por um bom tempo. É por isso, toda vez que a gente traz alguém aqui no Bem-Estar para falar de uma prática específica, e aí a gente pergunta para a pessoa, mas o que você faz como atividade complementar? É musculação. É musculação. Ou seja, não todo mundo jeito, tem que fazer. Tem jeito. E a partir de uma certa idade é mais importante ainda, né? Muito mais. A gente estava aqui antes até do programa começar, né? Assim, se a gente falar um pouco mais aí da musculação voltada aí para os idosos, voltada aí para o final aí da nossa juventude, começo aí da terceira idade, né? Que a gente acaba entrando, né? Assim, a musculação é super importante para inúmeros fatores, né? Inclusive manutenção da massa magra, o bem-estar, que é o título do nosso programa aqui, para você continuar se movimentando. Você só consegue se movimentar bem se você tiver músculo. Se você não tiver uma musculatura bem conservada, uma musculatura pronta, você dificilmente vai ter movimentos que sejam aí uma coisa boa para você ao longo da sua vida. E Tomás, como que a musculação entrou na sua vida? Como que você começou essa prática e por que você escolheu a musculação? A musculação veio, principalmente quando eu era mais jovem, que sempre tive problema com peso, mas assim, depois que eu estourei o joelho, que eu tive que realmente operar, a musculação veio para me salvar, porque não conseguia andar, era mancar, qualquer exercício que fazia machucava, então acabei virando adepto e já estou aí já há muitos anos já. Há quanto tempo? Agora, assim, sem parar nenhuma vez, 8 anos direto. 8 anos. Olha que bacana. E você faz outras coisas a título de exercício complementar ou você faz com regularidade mesmo? Carregamento de bebê serve? Serve. É um baita exercício. Hoje é só isso, a musculação está sendo o meu grande carro-chefe. Sim, isso é muito bacana, né? Porque você percebe que uma coisa que ele faz com consistência, o Tomás, ele percebe a importância dessa consistência. O que nem sempre é fácil para algumas pessoas é criar esse hábito, né, Eloy? Quanto tempo para a gente criar o hábito? Às vezes as pessoas vêm aqui e falam assim, mas eu adoro exercício aeróbico, me dá muito bem-estar, e musculação é uma coisa que eu faço por obrigação. Agora, se a pessoa começar a fazer sempre musculação, ela não cria também esse hábito? Então, Cássia, essa é uma das perguntas que eu mais recebo aí de praticantes que querem iniciar aí alguma atividade física, né? Assim, o hábito, ele vem com a consistência, né? Então, eu sempre costumo dizer que o pior treino é aquele que não acontece, né? Então, assim, eu consigo manter uma vez na semana a musculação, ou seja lá o que eu vou praticar, né? Se você conseguir manter com consistência, mantém uma vez na semana, mas é muito pouco, mas é o que você consegue fazer. E aí eu garanto para vocês que estão ouvindo a gente aí que essa vontade de continuar, ela vai crescer e você vai querer aumentar com certeza. Eu gosto dessa postura, porque às vezes a gente conversa com alguns profissionais que impõe uma meta tão alta, coloca o sarrafo lá em cima, a pessoa desiste, a pessoa nem começa, desmotivacional, né, pra Exato. pessoa, né? Então eu sempre costumo dizer que é o que você consegue fazer, o que você consegue manter. Vamos começar desse jeito,
né? E ver o quanto você consegue evoluir com o que você tem, o que você consegue oferecer. Eu costumo dizer que o cliente, ele carrega todas as respostas, ou seja, é o que você traz para minha aula, o que você traz para o profissional, que eu consigo achar todas as respostas e prescrever o que é melhor para você. Agora, para quem está começando a fazer musculação e está pensando, mas o que isso vai trazer para minha vida? O que a musculação traz para a sua saúde, para o seu condicionamento físico? O que ela muda no seu corpo? Olha, essa é uma pergunta assim, extremamente interessante, né? Assim, com o decorrer da vida, Cássia, o que a gente mais perde é força. Tá? Eu tô falando força, gerar força, né? Fazer força. E assim, a gente usa a força no nosso dia a dia mais do que a gente imagina. Então assim, o principal fator que a musculação ajuda a gente, né, o ser humano, é o que? Manter a nossa manutenção da força muscular. Tá? E isso, a gente tem que fazer força dentro da sala de musculação, não tem jeito. Tá? O segundo fator é todo esse processo mental e esse processo de bem-estar que a musculação traz pra gente. Né? Você tá num ambiente descontraído, você tá num ambiente gostoso, você vê seus amigos, você está inserido num grupo, né? O ser humano tem muita necessidade de estar inserido em grupos, né? Em tribos, né? Assim, tem a tribo da musculação, a tribo do Pilates, a tribo, né? Então isso pro indivíduo é uma coisa que traz um bem-estar muito, muito gostoso. E um terceiro fator aí é toda a parte hormonal, né? Envolvida por trás do treinamento de força, né? Que talvez não seja aqui o tema da nossa pauta hoje, mas assim, desde endorfinas, que são extremamente importantes, tá? Como também a manutenção, por exemplo, de um hormônio super importante tanto para o homem quanto para a mulher, que é a manutenção da testosterona, né? Que é aí o hormônio da juventude que a gente conhece. Eu tô ouvindo o Tomás aqui só concordando. O que a musculação trouxe para você de benefício físico e mental? Principalmente mental, tá? Questão de trabalho, tudo isso é minha válvula de escape. Mas assim, complementando o que o professor falou, exercícios básicos do dia, que nem subir a escada de um prédio, que as pessoas fogem, isso ajuda. Acaba indo no mercado, pegar uma sacola, o pessoal tem problema. E hoje eu falei pro professor, minha principal hoje na musculação é a longevidade. Eu vejo minha bebê, eu quero aproveitar ela o máximo que eu puder. Não chegar com 40, 50 anos assim, não, tô cansado, não consigo ir no parque com ela hoje. Acho que hoje é o meu principal motivo na musculação é a longevidade. Longevidade total. E a gente tem indícios que mostram isso, que pessoas que têm uma rotina consistente de atividade com musculação, elas podem se tornar mais longevas? Com certeza, Cássia. Assim, tem inúmeros estudos aí, que a gente até pode disponibilizar aí depois para os ouvintes aí no link abaixo aí para vocês poderem dar uma olhada, que é comprovado cientificamente que isso acontece. Né, o Tomás falou aqui, né, teve uma filhinha agora e tudo mais. Eu tenho 4 filhos. Assim, se eu não tiver o mínimo, né, de força suficiente, a gente está falando da força porque ela é a grandeza e básica da musculação. Se eu não tiver o mínimo disso no meu corpo, dificilmente eu vou performar em outras áreas da minha vida de uma maneira consistente. Né? Assim, eu vou ficar sentado muito tempo, vou ficar em pé muito tempo. Seja lá o que você trabalha, o que você faz, você vai precisar de força, você vai precisar de músculo. E o que eu faço para evitar lesões de musculação? Puxa vida, Cássia, essa é uma pergunta assim a pergunta que eu mais gosto de responder é essa. Eu sou especialista em mecânica do exercício, né? O que é a mecânica do exercício? Ela é o estudo das 3 mecânicas: mecânica articular, a mecânica muscular e a mecânica da resistência. Na musculação, o que a gente faz? A gente aplica a resistência na nossa estrutura. Tá? E a gente tem que fazer isso, já respondendo a sua pergunta, com cautela. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Menos é mais. A gente tem aquela ideia por trás da nossa mente, né? Que no dia seguinte o treino ele só funcionou se ele ficou dolorido, se eu fiquei dolorido. Na minha concepção de treino, né? Se você ficou extremamente dolorido no dia seguinte, eu não tô falando que isso é errado, tá? Mas se você ficou extremamente dolorido ao ponto de eu não conseguir treinar, eu já extrapolei a minha tolerância individual. Então, assim, aonde os profissionais mais erram é dosar a tolerância do indivíduo. Ou seja, tem que ir com cautela, tem que ir através de microprogressões. É igual aquele cara que ficou o ano inteiro sem tomar sol, chega nas férias e quer ficar bronzeado no primeiro dia de férias. Aí o que ele faz? Ele chega lá e tem uma queimadura e fica até as férias inteiras sofrendo com aquilo ali, né? A musculação é a mesma coisa. Você tem que ir graduando, porque o seu corpo ele vai ganhando tolerância àquele estresse. Quanto mais tolerável você for, mais treinos intensos você vai poder fazer. Ou seja, vá aos poucos, Exatamente. Não exagere na carga. Exatamente. Carga, volume de treino, frequência, intensidade, isso tudo tem que ser dosado por um profissional. Por exemplo, vou lá fazer minha semana de treinos da musculação. Aí hoje eu fiz a parte de baixo, fiz pernas. Quando que eu faço perna de novo? Você pode fazer perna de novo depois de 48 horas, seria o ideal, tá?
Então, o que geralmente a gente faz? Uma pessoa que nunca treinou na vida, chegou lá, fez um treino de membros inferiores, no dia seguinte eu vou fazer um treino de membros superiores e vou pedir para ela descansar no próximo dia. Por quê? Porque ela vai poder recuperar dos 2 estímulos, entendeu? E fazer um bom treino de membros inferiores no 4º dia, né? Então, assim, esse seria uma abordagem mais cautelosa nesse sentido. Existem diversas outras, né? Que talvez não venha ao caso aqui, mas essa seria uma boa maneira para o indivíduo começar. Quem está muito afim de fazer musculação pode fazer quase todo dia, desde que faça essa separação. Perfeito. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. O cara que vai treinar todo dia, por exemplo, assim, eu nunca treinei, vou treinar todo dia. Talvez treinar todo dia não seja a melhor coisa para você nas primeiras 4 a 6 semanas, na qual seu corpo está entendendo o que está acontecendo. Ele tá absorvendo aquele estímulo. Assim, a gente tem uma adaptação, quando a gente fala de musculação, a gente pensa só em músculo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem articulação que está adaptando, a gente tem tecido mole que está adaptando, a gente tem tendão que está adaptando, a gente tem uma série de estruturas que estão sofrendo adaptações, né? Porque a gente tem a tendência de só pensar em músculo. O músculo, ele adapta? Adapta também, mas juntamente com outras coisas que levam tempo para isso acontecer. O que é exatamente e qual é a importância da biomecânica até para você dosar os exercícios das pessoas com quem você trabalha? Essa é uma excelente pergunta, Cássia. De uma maneira bem assim sucinta para os nossos ouvintes entenderem, a biomecânica, ela estuda o quê? O efeito das forças, tá, que a gente recebe durante os movimentos. Tá? Então, a gente tem uma capacidade de gerar força, ou seja, de receber força em todos os movimentos da musculação que a gente faz, por exemplo, e a biomecânica, ela estuda isso. Ela estuda o quanto de força a gente recebe e se aquilo é uma coisa boa ou se aquilo é uma coisa ruim. Né? Então, assim, tem uma grandeza extremamente importante a gente entender e a gente poder ir a fundo nesse tema, já que a gente está falando de aplicar força na estrutura que é a musculação. Uhum. Inclusive, você tem uma especialização no exterior para falar a respeito disso aqui com a gente, né? Muito bem lembrado, né? Eu sou especialista pela Escola Internacional RTS, tá? Que é uma escola de mecânica do exercício, tá? Localizada nos Estados Unidos, tá? O RTS quer dizer Resistance Training Specialist. Então, eu sou especialista em aplicar resistência no indivíduo, ou seja, criar cenários mecânicos que sejam específicos, tá, dosando a resistência de uma maneira específica. Uhum. Porque o que a gente mais faz, como eu já comentei agora há pouco, né, é aplicar resistência. E se a gente errar em aplicar resistência, a gente corre um grande risco, né? Os indivíduos acham que a musculação ela não é invasiva, né? Mas a musculação ela é extremamente invasiva. Por quê? Porque assim, você pensa comigo, né, Cassel? Se você treina comigo e no dia seguinte você tá dolorido, no outro dia você não consegue andar, aquele estímulo foi extremamente invasivo ao ponto de deixar você inflamado, ao ponto de deixar você sem andar, né? Então, assim, o RTS traz o estudo dessas 3 mecânicas, tá? Da mecânica articular, da mecânica muscular e da resistência, tá? Quando englobadas, tá? Elas criam cenários específicos para clientes específicos. Clientes que estão com dor, clientes que estão visando performance, clientes que estão, por exemplo, visando somente resultados estéticos. A gente consegue criar cenários específicos. Eu costumo dizer, Cássia, que todo exercício ele é mecânico antes de ser fisiológico, né? Porque a gente vai com o resultado fisiológico na nossa mente. Uhum. Mas se o nosso cenário mecânico não tiver ajustado e não tiver adequado, dificilmente você vai ter um cenário, vai ter resultados fisiológicos que sejam adequados. Agora há pouco, Tomás, o Eloy falou da questão da dor, né? E aí eu quero te perguntar, porque aqui fora do ar você comentou que você teve um problema no joelho, você chegou a fazer cirurgia. E aí depois você começou a fazer musculação. E eu imagino, assim, que eu já tive problema no joelho, aliás, estou com um probleminha agora. E quando a gente está nessa situação e pensa em voltar, dá aquele medo, né? Parece que a gente fica com uma certa cautela e às vezes até exagerada, que você fala, puxa, acabei de recuperar aqui o joelho, será que isso não vai me machucar de novo? Como que foi essa sua experiência? Nos primeiros anos, tá? Depois que eu fiz a cirurgia, toda vez que eu ia treinar, eu tinha medo de machucar, porque o pós-cirúrgico é horrível. Mas hoje eu vejo, em questão de treino, como me ajudou, tá? Andar era um problema sério, mancava o tempo inteiro. Qualquer exercício que eu fazia errado, tentei fazer HIIT, não consegui, não fui um adepto justamente por causa disso, meu joelho não aguentava. Hoje, talvez eu consiga, tá? Mas o professor falou muito importante, a biomecânica me ajudou muito, tá? Porque hoje eu vejo o pessoal treinando, acho que é só empurrar peso. E esquece de fazer o movimento certo, esquece de fazer tudo, assim, depois do boom que teve da pandemia,
muita gente entrou e eu tô vendo muita gente fazendo alguns treinos assim que não fazem muito sentido, sabe? Estão lá para carregar peso e vai acabar se machucando, que nem se for lesão, tudo. Eu acho que isso tá sendo bem importante agora, tendo um professor para explicar como que faz certinho. Eu acho que isso é muito, muito importante, que faz muita falta. Você faz musculação quantas vezes por semana? Hoje eu faço 4 vezes na semana. Encaixar os dias que minha esposa vai pro trabalho, para ficar com a neném, e nos outros dias eu tento focar sempre na musculação. O mais importante, eu faço sempre 2, descanso 1, 2, descanso 1 e faço mais um outro qualquer complementar. Tá certo. E você tem uma orientação para fazer isso direito? Tenho um professor híbrido. Eu faço 1 ou 2 vezes com ele presencial, mas ele tá sempre comigo via internet. Se precisar de qualquer coisa, eu ligo para ele, mando o vídeo se tá certo, não tá. Hoje ele me ajuda muito em questão de mobilidade também, porque como o joelho atrapalhou, faz muita falta para melhorar minha mecânica de treino. Hoje eu foco muito nisso. Eu tento não querer saber de carga, mas executar o exercício perfeito, para não evitar o máximo possível lesão. Mesmo assim, ainda é difícil. Eloy, essa questão de ter uma orientação de alguém que está perto de você, mesmo que não seja perto fisicamente, mas está perto ali, né, no celular, está perto para você ter contato e checar se você está fazendo direito, é muito importante, porque às vezes quando você pega aquela academia cheia de alunos, que você tem um instrutor que atende na prática ali uma legião de pessoas, te passa o primeiro treino, acompanha ali quando você faz o primeiro, o segundo já não está lá se você não pedir, às vezes você está com dúvida, você vê que o cara já está atendendo outra pessoa, que a professora já está atendendo outra pessoa, aí você desiste e faz de qualquer jeito. Isso pode fazer uma enorme diferença, né? Para falar a verdade, é o que mais faz diferença é a boa orientação. Eu sempre costumo dizer assim que o básico bem feito, bem orientado, dá resultados assim extremamente eficazes. Depois, bem lembrado que o Tomás comentou, né? Depois que a gente teve aí que a gente passou, né? O mundo passou por essa pandemia, né? As pessoas começaram a tomar uma consciência um pouco melhor de como se cuidar, de como se tratar, né? E assim, o mercado fitness, o mercado de profissionais de educação física cresceu demais, né? Por conta disso. E assim, se você tiver a oportunidade de ter um professor, mesmo que híbrido, né, igual o Tomás falou, ou presencial, ou 1 ou 2 vezes a semana, ou fazer uma assessoria, uma consulta, na qual você consegue ser bem orientado, vale muito a pena, assim, de diversos pontos, mas o principal é para você não fazer coisas que vão te prejudicar. Essa é a principal, a minha visão que eu deixo como dica aqui para os nossos ouvintes. E tem uma outra questão também, que você comentou que esse mercado da educação física, ele cresceu muito, e aí a gente está falando do bom mercado, a gente está falando dos profissionais. Agora, quando você coloca os picaretas no meio, que é a gente que não tem informação e vai lá para a internet falar qualquer coisa para as pessoas, tem gente que paga por isso, aí sim é um mercado enorme, né? Então, Cássia, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque com a entrada dos profissionais cada vez mais na internet, isso se tornou assim uma febre, né? Você pode digitar hoje assim, treino de perna, e você pode ter milhares de treinos de perna. E para indivíduos que não têm experiência, por exemplo, em saber selecionar o que é bom, o que não é bom, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: bom, o seu profissional que você está se consultando, ele é registrado no Conselho Regional de Educação Física? Essa é a primeira coisa. Ele é formado, ou seja, você precisa estudar 4 anos no mínimo para você começar a cuidar de alguém, né? Então, assim, só aí você já faz uma boa seleção no que está acontecendo, né? Assim, em termos de escolher um bom profissional. E um outro fator muito interessante, assim, se ele obriga você a fazer ou a levar o seu corpo ao extremo e você vê que aquilo não está sendo uma coisa plausível para você, reconsidere. Né? Reconsidere, porque pode estar causando algum mal para você. Ou não agora ou a longo prazo, né? Geralmente uma lesão, só pra gente comentar de uma maneira bem rápida e bem sucinta, uma lesão, ela pode ser de uma maneira aguda, pode acontecer uma vez, ou a maioria das lesões na musculação, elas são o quê? Elas são silenciosas. Elas vêm acontecendo, tá? Porque o nosso corpo, ele é resistente. Se você faz um movimento errado, a articulação vai aguentar, você vai conseguir, ela vai conseguir ser sobrecarregada, você vai conseguir efetuar aquele exercício, por mais que esteja fazendo errado. Aí vai começar com uma dorzinha de leve, vai aumentando essa dorzinha, aí você vai parar uns dias, vai voltar, essa dorzinha vai voltar, você vai ignorar e vai continuar até que isso vai se tornar uma lesão, que vai ser uma coisa crônica que você vai ter que cuidar pro resto da vida. Interessante você ter tocado nesse ponto. Outro dia a gente estava conversando com um ortopedista aqui no Bem-Estar, e ele estava falando desse conceito, né, que ele chamava de microlesões. Isso. Então a pessoa começa uma coisinha pequena, não dá muita importância, uma dor que vai e volta, não é uma coisa constante, e aí daqui a pouco já tá uma lesão instalada. E que é uma coisa grande, e aí para se recuperar
leva tempo, né? Dependendo da lesão, Cássia, assim, lógico, assim, a gente não tá comentando de uma lesão específica, mas assim, o mais adequado é você suspender, muitas vezes, o que você tá fazendo, né, que tá te dando aquela lesão, ou trocar o estímulo, né, ou dosar a resistência de uma maneira diferente, criar os cenários que sejam específicos para isso, para você até você se recuperar e daí então voltar para aquilo, o esporte ou a modalidade que você está acostumado a fazer. Não tem jeito. Quando a gente pensa naqueles exercícios de musculação clássicos, eficientes, e aí a gente vai mencionar, mas quero dizer aqui para os ouvintes e também para quem está nos assistindo no YouTube, procure orientação para fazer e veja se é o seu caso. Mas quais são aqueles exercícios que são os mais eficazes quando a gente pensa em musculação em diferentes grupos musculares? Eu queria só acrescentar uma coisa antes de comentar esses exercícios, porque a gente está falando aqui para a população em geral. Isso. Né? Então, assim, uma coisa interessante é assim, não existe exercício mais importante ou menos importante. Tá? Assim, todos os exercícios eles são importantes. O que a gente precisa entender é o exercício que vai ser bom para você. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Mas dentro dos exercícios mais comuns do mercado que a gente encontra, que podem vir a ser uma coisa boa para você que está iniciando, por exemplo, comentando sobre exercícios de membros inferiores. A gente pode falar de leg press, a gente pode falar de leg extension, a gente pode falar de cadeira flexora, mesa flexora, cadeira adutora, cadeira abdutora, que são os básicos. E o queridinho de todo mundo, que é o agachamento, né? Que as pessoas parecem que têm uma fissura pelo agachamento, né? E acabam se enviesando aí por caminhos que são às vezes delicados. Quando a gente fala de membros superiores, a gente está falando das remadas e puxadas em geral, a gente está falando dos presses, né, que são os supinos, os desenvolvimentos, né? A gente está falando dos flexores e extensores de cotovelo, que são os bíceps, os tríceps, né, as máquinas, né? E os exercícios abdominais, né, e para a região lombar, né? Que aí a gente pode selecionar vários aí para a gente poder comentar, dentre eles o abdominal convencional no chão, que é um ótimo exercício para poder fazer, desde que seja bem orientado. Exercícios, por exemplo, usando a bola de pilates, que também são exercícios que atingem bastante essa região do core, né? Que o pessoal, acho que está ouvindo, a gente vai entender um pouco melhor, que são exercícios bem bolados também. Tem máquinas voltadas para isso. Ou seja, quando a gente fala de máquina, só uma observação aqui, a gente precisa tomar bastante cuidado com o tipo de máquina que a gente está lidando, como ela é construída. Parte da minha formação é a gente estuda e a gente ensina profissionais a como ler essas máquinas, a como analisar essas máquinas para ver se aquelas máquinas elas foram construídas ao menos perto da mecânica do indivíduo. Tem máquinas muito bem construídas hoje no mercado e tem máquinas que assim, são muito mal construídas no mercado. Essas máquinas, geralmente, que são mal construídas no mercado, elas podem te trazer lesões a longo prazo. E aí da importância também de ter um profissional acompanhando. Exatamente. Que vai ajudar a identificar isso, né, Tomás? Com certeza, com certeza. A questão das máquinas eu acho que é muito importante hoje, né? A biomecânica delas está ajudando muito. No meu caso, que tem a lesão, ajuda muito a fazer a execução correta, a não me machucar. Eu sou apto dela, de máquinas boas, com certeza, né? Alongamento e aquecimento. O que fazer e quando fazer, Eloy? Putz, essa é uma pergunta boa também, viu, Cássia? Assim, quando a gente fala de aquecimento, a gente fala assim de uma... Eu gosto de explicar para as pessoas que é uma preparação progressiva para o exercício. Tá? Então, assim, existem dois tipos de aquecimento em geral. Aquele aquecimento que é um aquecimento que o nome já diz geral, que você vai realmente falar para o seu corpo assim, ó, eu vou começar a fazer alguma coisa. E geralmente eles usam... a gente tem o costume de fazer... algum exercício que são os elípticos, né? Ou são as esteiras, ou são, por exemplo, um caminhar, algo do gênero assim. Que ele vai aumentar a sua capacidade de gerar calor no corpo para preparar o seu corpo para uma atividade que vai vir. Mas o mais importante de tudo, Cássia, quando a gente fala de musculação, é fazer o aquecimento específico. Tá? Que é o quê? Que é, por exemplo, o meu primeiro exercício da série ali é um leg press, por exemplo. Eu vou pro leg press e vou aquecer no leg press. Né? Ou seja, se a minha carga é X, eu vou tirar um pouco dessa carga, fazer alguns movimentos, tá? Para preparar as minhas articulações para a pancada que está por vir. Né? Ou seja, eu tô mostrando para o meu corpo, mostrando para o meu cérebro que ele precisa se preparar. E isso acontece, fisiologicamente acontece mecanismos de preparação dentro da articulação para isso acontecer. Ou seja, ela se protege. Né? Ou seja, uma preparação progressiva para o exercício mal feita pode vir causar uma lesão. Ou seja, é extremamente importante você gastar tempo com isso no seu treino. Tá? E o alongamento aí, ele traz vários benefícios, se a gente estiver falando assim de atletas, se a gente estiver falando de pessoas que praticam musculação de modo geral.
E aí eu posso dizer para vocês, assim, para uma orientação, vocês podem estar fazendo esse alongamento, eu diria, o mais ideal fazer no pós-treino, tá? Dependendo da agressividade desse alongamento, né? Porque, por exemplo, assim, aquele alongamento de 10 segundinhos de cada lado, tá beleza, pode ir fazendo. Mas aquele alongamento que você segura naquela posição por mais de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? Você mostra para o seu cérebro que você está querendo relaxar aquela musculatura. E isso pode vir a ser um problema se você fizer antes do treino de força. Tá? Você perde capacidade de gerar força, tá? Se você gastar muito tempo segurando nessas posições específicas. Mas aí queria deixar claro aqui que é uma coisa muito específica, você tem que segurar isso acima de 3 minutos em cada posição para você tá causando esse efeito de desproteção. Tá? Agora, esse alongamento mais convencional aí depois do treino é fundamental? Ele não é fundamental, mas ele traz um bem-estar, que é uma coisa assim que assim, a maioria das pessoas gostam disso, né? Então, por exemplo, eu particularmente, eu não alongo no pós-treino. Eu tenho um dia da minha rotina de treino na qual eu realmente pratico o alongamento. Eu tiro 1 hora ali para poder fazer o alongamento em si, né? Aí eu treino o alongamento. É diferente de você treinar alongamento, entende? Ou só colocar um alongamento ao longo ali do seu treino e tudo mais. Ai, gostei de saber disso, sabe? Porque eu tenho uma grande preguiça de fazer alongamento depois de musculação. E aí, muitas vezes, eu não faço, mas eu faço pilates. Ótimo. E aí, eu deixo para fazer o alongamento no dia do perfeito. pilates, que são 2 vezes por semana. Então, já tô mais aliviada de saber dessa história aí do alongamento. Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês dois falando conosco sobre esse tema tão importante que é a musculação. Nós recebemos aqui o Tomás Oliveira, que é profissional autônomo e é praticante de musculação do jeito que tem que ser, com regularidade, com cuidado, com segurança. Tomás, muito obrigada e eu espero que você continue tendo ótimos treinos, até para ter força para correr atrás da neném, porque eu vi lá no Instagram, ela tem cara de ser bem danada. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. E realmente, ela é muito danada, tá muito esperta. E ela tá naquela fase de começar a andar, então daqui a pouco você vai ver, você vai ter um aporte aí aeróbico no seu treino diariamente. Eloy Pereira, profissional de educação física, especialista em biomecânica. Muito obrigada também por ter estado conosco hoje. Eu que agradeço, Cássio, o convite. Espero ter contribuído aí para os ouvintes aí para entender e saber mais sobre musculação. Contribuiu demais. A gente vai encerrando essa edição que contou, como sempre, com a produção dela, da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves, com a assistência do Leonardo Schleier. E a edição é do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-estar e movimento, com Cássia Godoy.